Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes sabedoria e entendimento, e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição, e hoje, domingo 21 de julho, a lição 4, ela tem como título A Parábola do Semeador. E a lição de hoje está baseada no livro de Marcos, no capítulo 4, versículo de 1 a 9. E aqui Marcos narra a mensagem que Jesus dá na época na Palestina, onde ele conta algumas parábolas, né, e Marcos acabou realmente escrevendo, sobre uma semente, né? Sobre um semeador que ele coloca suas sementes em vários solos e os resultados são bem diferentes em solos diferentes. Mas o que Jesus quis realmente aqui era o aprofundamento espiritual para aqueles que proclamam o Evangelho, para a semente do Evangelho caia realmente num solo fértil, para que possa realmente frutificar e dar muitos frutos. E o que vemos aqui, dentro da proclamação do Evangelho eterno, que fala desse semeador, ali na narrativa de Marcos, diz que uma semente ela pode cair à beira do caminho, como aconteceu aqui, e serem devoradas, né, ou comidas por pássaros. E aquela semente, né, que caiu realmente no solo rochoso, o sol veio, realmente queimou, né, porque o terreno da Palestina era muito rochoso, né, e queimou e acabou realmente sufocando essa semente e matando ela. A semente que ela caiu no meio dos espinhos, né, contado por Jesus, as ervas daninhas, né, realmente tomaram conta dela e sufocaram ela, matando aquela semente. E finalmente aquela semente, né, que ela caiu num solo bom, bem preparado, um solo fértil, ela brotou e se multiplicou intensamente. O método utilizado por Jesus para ensinar grandes multidões sobre o reino dos céus era baseado principalmente na intenção de que elas possuíam o que elas trabalhavam na época, porque Deus realmente conhece cada coração e sabe realmente o que nós somos capazes, né? E ciente de que nem todas as pessoas estão realmente interessadas na palavra de Deus, e na época principalmente, né, aquelas multidões enormes, elas estavam elas estavam indo atrás de Jesus por interesses próprios, né? Eles estão atrás realmente de milagres, o que Jesus realmente poderia realizar, né? E Jesus declarou a verdade, assim, para eles, assim, de forma clara, e falou a verdade e explicou realmente as parábolas para aqueles que estavam próximo dele, para aqueles que estavam junto dele, para aqueles que aceitaram realmente o reino dos céus, né? Está lá em Marcos 4:10. E por isso, uma das formas que Jesus utilizava para dar uma mensagem geral, para alcançar aquelas pessoas realmente comprometidas com o reino dos céus, ou desejariam estar no reino dos céus, ele falava assim através de parábolas. E em Marcos capítulo 4, versículo de 1 a 9, nós vemos que Jesus utilizou cenas, né, e atividades comuns a pessoas, né, daquela época,
como assim um lavrador, por exemplo, né, cuidando do campo, né, para ele exemplificar verdades espirituais. E por isso ele conta aquela parábola do semeador. Assim como o lavrador lançava as sementes, né, com liberalidade, a fim de que um número suficiente caísse em terras boas, Jesus direcionou suas palavras aos que sinceramente estavam para ouvir realmente a sua voz. E Jesus dá uma mensagem realmente clara. Olha o que ele diz realmente aqui. Ele diz, ó, ouve, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, né? Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, né? E os espinhos cresceram, as ervas daninhas cresceram e sufocaram, e ela acabou não dando seu fruto. Outro, enfim, no caso da semente ele está falando, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100%. E ainda acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, que está lá em Marcos capítulo 4, versículos 3 até 9. Muitas pessoas, quando leem as parábolas de Jesus, nem bem prestam, né, atenção e os cuidados da mensagem que Jesus passa para elas. E elas vão diretamente na interpretação do que o próprio Cristo ele dá na sequência, né, no capítulo e versículo. Está lá em Marcos capítulo 4, versículo 10 até 20. Porém, esta explicação Jesus deu naquele tempo somente para os discípulos, né, em particular, porque ele conhecia o coração dos discípulos, e ele disse, ó que Jesus diz aos discípulos: a vós é dado saber os ministérios do reino de Deus, aqueles que realmente querem saber as verdades do reino e são sinceros, né? Então, Jesus deu uma explicação dessas parábolas justamente para essas pessoas, para esses discípulos fiéis e sinceros que estavam interessados no reino dos céus. E afinal, não é esse o objetivo dessas histórias contadas por Jesus. O objetivo realmente de Jesus era para o crescimento espiritual das pessoas, né? E todos nós sabemos que sim, que essa mensagem das parábolas eram para realmente isso, né? Porém, algumas vezes Jesus ele não explicou o sentido das determinadas parábolas justamente para forçar o raciocínio, né, a inteligência, a mente das pessoas. E por isto Jesus diz: o reino de Deus é como se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E diz isto sempre no final, quando ele contava a parábola, está lá em Marcos 4:9. As parábolas elas eram usadas para rechaçar inimigos e interesseiros que se encontravam naquelas multidões. E também aos que eram também meramente curiosos, somente curiosos estavam ali nas multidões. E sim, Jesus, o interesse dele era atrair aqueles que eram fiéis, desejosos pelo reino dos céus. Por isso as parábolas é uma exortação a todos nós, para nós não apressarmos, né, o entendimento, que não seja só das parábolas, né,
mas todo o capítulo e versículo da Sagrada Escritura, todos os textos que estão ali na Bíblia, onde é melhor simplesmente nós raciocinarmos, analisarmos, né, o capítulo e versículos e procurar realmente ter esse entendimento, pesquisar, através também de um dicionário, observar também, estudar aquela história contada por Jesus, a fim de nós captarmos, né, a mensagem que ele quer passar para nós, a direção espiritual pela qual aponta as suas várias características e narrativas. E se nós fizermos esses procedimentos, né, com as parábolas, como no caso do semeador, trará todo o entendimento à luz a vários conceitos para nós. E em todos os solos, né, a semente jogada, ela sempre foi a mesma. Porém, cai em solos diferentes, em 4 tipos de solos, né, que influenciaram bastante no destino final daquela semente. E Jesus conta uma história e só continua onde a parábola ela é formada por 4 assuntos contados até o seu desfecho de cada cenário. E assim, o período necessário de tempo envolvido aumenta a cada história sucessiva, né, para o elucidar, para o entendimento. E Jesus contou a parábola do semeador quando ele discursou ali para uma grande multidão, à beira-mar ali da Palestina, né? E ele subiu assim em um barco, estava assim apoitado ali nas margens, para ele falar assim para a multidão, que todos eles estavam assim em pé para escutar o mestre, né, falar palavras importantes, né, para a salvação sobre o reino dos céus. E na narrativa dessa palavra do semeador, é possível perceber claramente a forma como que Jesus aplicou elementos do cotidiano da época, do comum daquela época, onde cada trabalhador fazia para ensiná-los a verdade, realmente a palavra, né? Para eles alcançarem o reino dos céus, para facilitar o entendimento deles. E a figura do semeador que saiu para semear era muito familiar a todas as pessoas na época na Palestina, que faziam isso assim com as mãos, assim, né, jogando as sementes nas plantações, né, na agricultura. Era inevitável, né, que é claro que sementes caíssem pelos caminhos, né, secos e duros, e que não penetravam e não germinavam a semente, né? E serviam de alimento aos pássaros, porque o semeador ele está com a semente na mão e uma delas cai assim e cai no lugar errado, né? E outras sementes caíam assim no meio das pedras, né? Em solos rochosos, né? Que é a característica ali do solo da Palestina, onde Jesus ali estava ali pregando ali. Que logo eles brotavam, mas pela fina camada de espessura ali na terra, por falta ali de raízes, elas acabavam assim morrendo queimadas pelo sol. E outras sementes caíam assim em solos assim bastante espinhosos, né? E as ervas daninhas acabavam assim sufocando as sementes e elas não vingavam. Porém, as sementes que caíam em um solo adequado, fértil, elas germinavam e produziam boa colheita, né? O que nós vemos que dessas 3 histórias, dessas 4 histórias, né? 3 histórias, elas falam de fracassos, né? De objetivo não alcançado, porque as sementes caíram em solo inapropriado. E apenas uma história tratou de obter sucesso, né? Que caiu no solo adequado, fértil, né? Com bom resultado, uma colheita abundante que o semeador obteve. O que Jesus quis mostrar a todos nós, que proclamamos o Evangelho, né?
temos uma missão, a mente, de levar o Evangelho a todas as nações, que existe risco de fracasso no nosso trabalho espiritual, mas que também tem resultados positivos quando o Evangelho ele é pregado no solo fértil, adequado, onde há um desenvolvimento bom e terá o sucesso. Tudo isto, né, é um aprendizado para todos nós e aponta assim para um devido custo do nosso discipulado, né, do nosso compromisso com Jesus e os riscos que envolvem tudo isto. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para que elas aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. É como uma semente, né, que Deus realmente brota no seu coração, mas que você também tem que decidir, realmente, em aceitar ou não a Jesus como Salvador. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você passa a ser uma pessoa sábia, de entendimento, saberá manusear melhor as Escrituras, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente, no seu coração. Você faz isso realmente com amor, com dedicação. Por quê? Porque seu plano realmente é outro, de estar ao lado de Cristo. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, sinceramente, você ganha de Deus, né, esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus, que está muito próximo de acontecer, ele levará você, a sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições e nem preocupações, porque você estará no céu. Você terá a oportunidade de ver Jesus face a face. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.